Não é possível. Nossa, você tem o Corão aqui? Oi? Você tem o Corão aqui? Ah, é? Legal. Agora, peraí, eu tinha colocado no pendrive. Só que... eu não sei se... eu tinha feito... ai, vamos ver um pouco. Passamos 2 horas? Nossa, 2h05. Ô, Flávia, põe uma mensagem dentro das mensagens da aula. Cada um vem hoje, né? Eu já estava com muita tosse. Ah, é, você sabe, é amanhã, né? É amanhã e eu estava tossindo muito. Olha, eu perdi o meu do pendrive, cadê o pendrive do Gabriel? E agora eu não sei onde está as coisas que eu perdi. Tá ligado, Rony? Tá vendo? Tem um roteirinho. Tá? Tá bom pra você? Tranquilo? Sabe isso? Sabe isso ou não? Pronto, a fala é essa. Deus me ajude. Olha, depois da prova de hoje eu sei tudo. Ai, que coisa feia. Hoje a prova para uns que estudaram era ligada a um tema. Para mim, eu estava escrito ali, redação livre. Alguém tem uma caneta para me emprestar aí? Fluir, flui. É. O que? Só Deus. Só Deus. Buscar inspiração. Como é que... Tá online, sabia, né? Melhor você não falar muito. Deus fala... Na Bahia, né? Na Bahia dizem que só Deus na causa, né? Só Jesus. A gente vai falar só Deus na causa. Então vamos lá. Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao pessoal online. Vamos ver se essa semana essa transmissão não cai. Beijinhos a todos, a todas. Assalamu alaikum. A nossa aula de hoje é novamente com o Sherji Had, então a gente vai aproveitar ao máximo. Eu fiz até um esqueminha para a gente conseguir dar conta de todo o conteúdo. Eu vou pedir para vocês terem aquela paciência cotidiana de que quando a transmissão online cai, a gente não tem muito o que fazer, então tem que esperar o sistema USP de transmissão. E aí não adianta ficar mandando um monte de mensagem. Também pedia que vocês concentrassem as perguntas relacionadas à aula de hoje, porque às vezes não dá muito tempo da gente responder coisas que sejam fora da aula, dá muito trabalho fazer isso. Então, assim, se tem alguma dúvida das aulas anteriores, então é melhor mandar as perguntas para mim por e-mail, eu respondo, ou as meninas respondem.
E aí a gente vai sanando as dúvidas, as referências direitinho, né? Então, a gente vai tentar trabalhar hoje alguns aspectos da jurisprudência islâmica, do direito islâmico, e vamos ver, né, que tudo dê certo com o Sheikh Jihad, porque a gente manda para o mestre, né? Pode começar já. Já está todo mundo esperando você. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que nós sejamos abençoados 2 vezes, nessa vida e na próxima, ao seguirmos os ensinamentos proféticos, os ensinamentos de Deus que nos orientam nessa vida para poder conquistar a eternidade, a felicidade eterna no dia de juízo final, no paraíso. Amém. Vamos falar um pouco mais sobre a questão da jurisprudência, né? Vamos começar pela definição. Quando a gente fala Sharia, e as pessoas ficam se perguntando o que é Sharia, Sharia ou Sharia. Sharia. Sharia, a Sharia al-Islamia. A palavra Sharia, ela tem 2 significados na língua árabe. A primeira é o caminho reto. Um caminho reto. O caminho, né? Um caminho sem desvios. E a segunda é a fonte. Uma fonte, pode ser de água ou a fonte de onde se bebe. E por isso que foi colocada a Sharia al-Islamia. Então, a Sharia islâmica, para definir, para qualificá-la como islâmica. Isso na etimologia. Agora, na explicação prática, Sharia islâmica, né? A Sharia islâmica ou a Sharia islamia significa o conjunto de normas e regras estabelecidas por Deus a serem seguidos por Deus, a serem seguidos pelos seres humanos, pelos muçulmanos. Portanto, a Sharia nada mais é do que a Constituição, isso simplificando, a Constituição do muçulmano. E a Sharia, apesar de alguns chamarem de teocracia, na realidade não tem nada a ver com teocracia. A jurisprudência islâmica, ou o governo islâmico, ou a Sharia islâmica, ela chama para uma outra questão. Não é só a religião como governante ou como constituição. Não. Porque, na realidade, o entendimento de religião na visão islâmica é diferente da visão ou do entendimento de religião para o Ocidente. Então, acabam havendo muitos equívocos. E aqui no Ocidente, acontece um problema por causa de um passado histórico recente, a questão da igreja. Então, todas as religiões, elas são, quando fala-se de religião ou de governo religioso, imediatamente remete-se à igreja. E aí fica a questão, todos são colocados no bojo de uma discussão onde de um lado tem a igreja e o outro lado tem o positivismo, o iluminismo, né? O laico. E tudo que tem de religião
é comparado à igreja. E na realidade a religião islâmica não pode ser comparada dessa forma. Eu estou falando de forma acadêmica, sem desrespeito a nenhuma religião, mas a religião islâmica ela tem uma visão diferente. O conjunto de regras e normas que consiste nela fazem parte dela. Então, quando a gente fala de religião, não é só emoção e fé. Parece que é só fé. Vamos ser regidos pela fé. Não. Não, a religião, a Sharia, é totalmente diferente disso. É o equilíbrio entre a fé e a razão. Não há distinção. Por quê? Porque parte-se do princípio de que a pessoa é indivisível. O ser humano, ele é constituído de alma, de corpo e alma. O corpo vem da terra. Então ele se inclina para as coisas terrenas da terra. A comida que o corpo necessita tem que vir da terra. Os prazeres tem que vir, tudo ligado à terra. Tudo que está em volta do corpo e o interesse do corpo físico volta para a sua origem, que é a terra. Então a terra o puxa. Mas ele não é só feito de físico, mas tem algo dentro dele chamado alma. E essa alma, ela vem de Deus. Ela vem de cima. E ela se inclina para a sua origem. Então fica esse conflito. O corpo se inclina para a sua origem, a terra, enquanto a alma se inclina para a sua origem, que é o céu, que é Deus. E fica essa luta, vamos chamar de luta. Então vem a razão e a fé para equilibrar, dar ao corpo o que ele necessita e para a alma aquilo que ela necessita, para que nós possamos viver em equilíbrio. Esse equilíbrio se chama felicidade. É a harmonia. E assim, esse equilíbrio, ele tem que também estar presente na nossa vida, na vida do muçulmano. Portanto, ele é indivisível. Não tem como falar para a pessoa, olha, agora nós só queremos o seu corpo. Ou agora só queremos a sua alma. Não tem como, porque em todos os momentos, enquanto ele estiver vivo, ele vai de corpo e alma, e a mente que vai decidindo, tomando as decisões, tomando as rédeas e o comando. Então, quando esse muçulmano, essa pessoa muçulmana, ela está na mesquita, e essa pessoa, ela disse, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, testemunho que não há divindade além de Deus, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro, ele fez um acordo com Deus, ele está assinando um contrato com Deus. Testemunho que não há divindade merecedora de adoração a não ser Deus, Allah, o Criador. Esse é um compromisso que eu estou falando. Ó Deus, só tem a sua legislação a ser seguida. Eu só tenho as suas ordens. As suas ordens são as superiores. Superiores a tudo. Veio Omar Ibn al-Khattab, que Deus se contente com ele, que é o segundo sucessor do profeta Muhammad. Depois da morte do profeta, veio como sucessor direto dele, Abu Bakr. E depois veio Omar. Omar veio certa vez para o profeta Muhammad e disse para ele, ó profeta, por Deus, eu te amo mais que qualquer coisa nessa vida, mais do que a minha riqueza, mais do que a minha família, mais do que os meus filhos, a não ser a mim mesmo. Ainda continuo gostando mais de mim do que do Senhor. O profeta disse, não é aceito. E aí Omar voltou. Foi refletir, foi pensar. Passado um tempo ele voltou. E falou, profeta,
por Deus, o Senhor para mim é mais querido do que a mim, do que a minha riqueza, a minha família. A minha riqueza, os meus filhos e inclusive a mim mesmo. O profeta disse, agora sim, Omar. Vendo assim parece narcisismo, né? Ou parece algo pessoal, que o profeta queria ser querido. Não. Na realidade, aqui existe uma questão de jurisprudência, aqui existe uma questão de prioridade na lei de Deus. Como o profeta é um mensageiro de Deus e é fonte de legislação, que é a Sunna, então as leis, gostar do profeta é gostar das leis dele. O profeta não queria ser candidato a nada. Ele não estava se candidatando a nada. Então não era isso que ele buscava. Mas sim, sabendo que o que ele falava é legislação, porque ele é guiado por Deus, e ele é um mensageiro de Deus, então essas pessoas, elas teriam que gostar daquilo que o profeta fazia, agia, das leis que emanavam dele, mais do que elas mesmas. Então, Omar entendeu isso. O profeta, como legislador, o que ele falar, a lei que ele falar, o que ele estabelecer tem que ser maior e ter prioridade aos meus desejos, à minha vontade, ao meu amor por mim mesmo. Por quê? Porque em caso de conflito entre o meu desejo e a lei, aqui entra se você gosta mais de você, dos seus prazeres, do que da lei. Então, o Islã ele nos educa para sempre priorizarmos a lei de Deus acima das nossas vontades. Por que isso? Porque na lei de Deus é a lei do Criador, e a lei do Criador sabe o que é bom para nós e o que não é. E muitas vezes, seguir os nossos desejos, nós podemos estar enganados. Muitas vezes achamos que é bom para nós e tal. Por isso que às vezes as pessoas suplicam, Deus, eu quero isso, eu quero um carro, Deus, me dê um carro, me dê um carro, me dê um carro, me dê um Rolls Royce, e Deus manda para ele um patinete. Eu falo, mas Deus, eu pedi um Rolls Royce e tal. Muitas vezes, Deus, é que nós não enxergamos dessa forma, né? Porque nós somos apressados. Por isso que Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. E o ser humano foi criado apressado. Ele é apressado. Tem uma história sobre isso. Quando Deus criou Adão, o criou e deixou 40 dias para secar, porque ele o criou da argila. Depois de seco, depois que virou estátua, Deus soprou nele a vida. E a primeira parte foi o cérebro que começou a funcionar. E aí veio para os olhos, e aí ele viu o paraíso e os frutos do paraíso. E aí a alma foi descendo, quando chegou na barriga, no estômago, ele sentiu fome. E aí ele lembrou dos frutos. E ele fez menção em ir para o paraíso, mas a vida ainda não tinha chegado às pernas. E aqui Deus ele diz, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. E o ser humano foi criado apressado. Da natureza do ser humano ser apressado. Portanto, onde é que eu estava? Antes desse exemplo eu estava. Sim, antes disso. Perfeito. O Islã, ele prioriza a pessoa. Ele coloca. Tá atento, tá atento. Ele faz alguns testes. Ele vai dar presentinho daqui a pouco. Deus quer de nós, ele quer nos educar, nos disciplinar. Então, muitas vezes,
no Alcorão Sagrado, Deus ele diz: "Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum." E capaz de vocês odiarem algo e ele seja bom para vocês. E capaz de vocês... Ele vai ficar o dia todo assim hoje. E capaz de vocês gostarem de algo e ele seja mal para vocês, ruim para vocês. E Deus sabe e vocês não sabem. E Deus sabe e vocês não sabem. Porque nós somos apressados. Nós queremos as coisas imediatas e acabamos metendo os pés pelas mãos. Então, se nós... Por isso que o profeta disse: não, Omar, não. A legislação tem que estar acima. Você tem que estar entregue às leis. Porque se eu gostar mais de mim do que do profeta e das ordens dele, na hora que conflitarem, eu vou dar prioridade às minhas vontades. A minha vontade é, no momento de raiva, né? E a lei de Deus fala não. Veio um homem para o profeta Muhammad e disse para ele, me aconselhou ao profeta. E o profeta disse: não se irrite, não fique irado, não fique com raiva. E aí ele voltou de novo, de outra forma, do outro lado, falou: me dê um conselho. Ele queria um outro. Falou: não fique irado. Aí ele foi de novo pela frente e falou ao profeta: me dê um conselho. Ele falou: não fique irado. Até que o profeta disse: você não entende? A mãe de todos os males é a raiva. Então, as pessoas acabam... Quando você se entrega e fala La ilaha illallah, testemunho que não há divindade além de Deus, você se submete a essas leis. E aí você vai praticá-las e vai colocá-las como prioridade. E elas vão servir como seu GPS na vida. Às vezes entra por alguns caminhos estranhos, mas com certeza vai te levar para o caminho, para o objetivo, para o destino. E muitas vezes os nossos prazeres momentâneos que a gente acha e as nossas escolhas acabam nos levando para um beco sem saída, mesmo que o início desse caminho seja confortável e adequado para aquilo que a gente satisfaça as nossas vontades. Mas no final, muitas vezes acontece isso. Por isso que a gente tem o Alcorão e tem a Sharia e tem essas normas, esse conjunto de normas e regras, como o nosso GPS na nossa vida. E quando eu falo testemunho que não há divindade além de Deus, testemunho que que Muhammad é seu mensageiro, eu estou reconhecendo Muhammad como representante de todos os mensageiros anteriores a ele. Isso é importante. Porque às vezes as pessoas falam, eles têm Muhammad, Maomé, como o profeta deles. Na realidade, nós temos 124 mil profetas. Acreditamos que desde Adão até o profeta Muhammad, Deus enviou 124 mil profetas. Entre eles, Noé, Abraão, Moisés, Salomão, Davi, Jesus, João Batista e assim por diante. Então, ele é o representante. Para não ter que citar todos, eu cito só o representante deles, que é o derradeiro deles, e a legislação final. Então, tudo que emana do Alcorão de Deus e do profeta Muhammad, para mim, é legislação e é regra a ser seguida. Dentre a Sharia, o conjunto, né, de normas e regras, elas foram estabelecidas, a Sharia ela foi estabelecida para organizar a vida do ser humano. Então, quando eu falei que a pessoa, quando ela está dentro da mesquita, ela é uma pessoa muçulmana, com valores, não pode roubar, não pode trair, não pode isso, não pode mentir, tem todos os valores. E ela tem que praticá-los. Quando ela sai da mesquita
da oração e vai para o seu cotidiano, vai para a sua vida familiar, para a vida acadêmica, quando ela vai para a vida financeira, trabalho e assim por diante, social, ela não deixou os seus valores lá. Os mesmos valores que a moldaram, eles a acompanham. Da mesma forma como a alma, ela não se separa do corpo, ela fica dentro da mesquita e o corpo sai. Também o corpo, ao ir para a vida material, a vida financeira, a alma está acompanhando. E junto com esses dois, o equilíbrio, e vem as normas, que para nós chamamos de Sharia. Em outras partes, em outras palavras, os valores islâmicos estão, uma forma bem simples, valores, né, que acompanham. Ele é honesto dentro da mesquita e fora da mesquita. Ele como professor, como gari, como governante, em qualquer momento, e a religião, ela tenta incutir isso cada vez mais e fortalecer isso cada vez mais e lembrá-lo cada vez mais de que ele tem uma sharia a seguir e ele tem valores que moldam a sua personalidade, que moldam o seu ser. Ele não deixa esses valores. Por isso que quando nós temos pessoas comprometidas e que de fato agem de acordo, porque a religião islâmica não é só desejo e fé, ela é razão e é prática. Não se faz um muçulmano só porque ele fez o testemunho. Essa é a porta de entrada, mas a continuação do caminho é a prática. Não adianta falar, eu amo, tá? Eu tenho muita bondade dentro do meu coração, Sheikh. Muito bom, parabéns. Mas para mim não me interessa o que está dentro do seu coração. O que interessa, o que está dentro do seu coração interessa para você, entre você e Deus. Para mim o que me interessa é a sua conduta, a boa conduta. É como é que você lida comigo. São as suas palavras, o seu comportamento, o seu caráter. Isso me interessa. Você pode me odiar, mas se você me respeitar, dentro do seu coração você pode me odiar. Mas se você me respeitar na prática, a gente tem um convívio maravilhoso. A gente vai continuar um caminho longo juntos. Mas se você me amar no seu coração, me respeitar dentro do seu coração, e na prática isso não aparecer, a gente fica 5 minutos juntos. E aí é a lei do mais forte, quem bate em quem? Ou quem foge antes. Então, é necessário nós entendermos isso, que não é indivisível. A religião islâmica, ela não se separa do mundo físico, material, do espiritual. Razão e emoção, fé, né? Elas andam juntas. Elas andam juntas. E aí vem a religião, como Sharia, como regras, como constituição, como código de vida, para orientar e estabelecer regras. Então a religião, ela veio para 5 questões. Eu posso falar antes disso? Sim. Claro. A doutora colocou algumas coisas para um roteiro. A religião islâmica, a Sharia, ela veio para preservar 5 questões da vida do ser humano. Isso nós vamos encontrar também na Constituição Universal Islâmica dos Direitos Humanos. Já ouviram falar? Busquem na internet Declaração Universal Islâmica dos Direitos Humanos. Falam dos direitos, contidos, direitos do ser humano contidos no Islã. E o Islã veio para preservar 5 aspectos da vida do ser humano, que são todos os aspectos da vida do ser humano, estão resumidos em 5. Preservar o seu ser. A preservação do ser. Tanto
espiritual quanto físico. Preservação do ser. Preservação da consciência. Então, a preservação do ser, ninguém pode atacar ninguém. Fisicamente, moralmente, ninguém pode, ninguém tem o direito de fazer isso. Dignidade da pessoa e assim por diante. O segundo é preservar a consciência. Por isso que tudo que é inebriante é proibido, porque tira a consciência. Qualquer coisa que atrapalhe a consciência, tire a consciência dessa pessoa, do ser humano, ela é proibida. Bebida alcoólica, drogas e assim por diante. Então, a religião ela veio para preservar a consciência do ser humano. A terceira coisa é a nasl. Nasl é a hereditariedade do ser humano. Por isso que o adultério é proibido, e tem outras coisas mais. A religião ela vai entrando, a inseminação artificial, ela é permitida com condições. Por exemplo, a religião islâmica ela entra nas questões, nas coisas mais detalhadas, mais mínimas do cotidiano da vida do ser humano. Até na hereditariedade, na genética, para a preservação da genética do ser humano. Como assim? Por exemplo, a inseminação artificial, ela é permitida contanto que todo o material seja colhido do casal. E tem que ser um casal religiosamente casado. Ok? Não pode ter a interferência de terceiros, porque aqui entrou na questão da hereditariedade, interferência. Por isso que a doação de órgãos ela é permitida dentro da religião islâmica, com restrição a alguns órgãos que interferem na hereditariedade, na genética. Por exemplo, um homem não pode estéril, e aí faz uma implante, é isso? Não sei como é que faz. E aí ele começa ele passa a ser fértil. Eu não sei o nome, como é que faz, mas se ele pudesse fazer esse implante e ele passar a ser fértil, usando um órgão ou qualquer de um outro homem, não pode. Por quê? Porque agora essa carga genética não é dele, é do outro. Então aqui eu desviei, eu interferi. E não pode ninguém interferir ou atrapalhar isso. Não pode interferir na genética, na hereditariedade. Tem que ser filho legítimo, que carregue a carga genética, que carregue, seja biologicamente, originalmente, do pai e da mãe. E aí entra a barriga de aluguel, entra um monte de coisas, e aí vai... É uma infinidade. Você fala, mas como é que é isso? É Constituição. A religião islâmica, ela entra em todos os pormenores. Normalmente a gente escuta uma coisa mais simples, né? Mais superficial, a gente debate. A Sharia fala de legislação, as leis são duras, ou ladrão corta a mão, e é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Na realidade, ela organiza a vida do ser humano. Perfeito. Adoção, da mesma forma.
a religião islâmica, ela permite a adoção. Adoção como? A criação. Então, eu pego um bebê e eu vou criá-lo. Eu, sendo fértil ou estéril, não importa. Peguei uma criança e vou adotá-la. Eu sou o criador dela, o educador dela. Eu vou criá-la, vou educá-la. Porém, ela não é minha filha. Eu posso ter amor por ela mais do que o pai original dela. Mas ela não é minha filha. Essa criança não é meu filho. Não. Tem que ficar às claras. Isso, porque biologicamente não é meu filho. Portanto, eu não posso colocar o meu nome na criança. Ela tem um nome dela. E se ela não tiver e não souber o nome dela, eu não posso usar o meu nome. Porque ela não é geneticamente, biologicamente, não é meu filho. E a pessoa, essa criança, mais tarde ela tem que saber. Eu tenho que explicar para ela. Porque as coisas têm que ficar claras. Existe uma forma, e aí existe, aqui, acarreta-se vários fatores, várias coisas aqui. Por exemplo, essa criança, um menino, ele está na minha casa. Ele não é filho biológico meu. E ele está sendo criado na minha casa. Quando ele crescer e chegar à puberdade, a minha esposa não pode mais ficar sem véu na frente dele. Porque ele não é filho dela. Nós precisamos entender, porque se entrarmos na questão da paixão e do campo da emoção, não concordo, Sheik. E o meu amor, ninguém está falando para você não amar. Nós estamos falando de regras aqui. E acarreta-se outras coisas. Quer dizer, várias outras coisas estão ligadas a isso. Por exemplo, herança. Eu morri. E eu tenho filhos e eu tenho um filho adotivo. Os meus filhos herdam e o adotivo não herda. Mas como é que ele faz? Ok, tem uma saída. Qual que é? Em vida, ou eu posso no testamento deixar até 1/3 da minha herança para ele. Até 1/3. E os 2 outros terços ficam de herança para os de direito. É uma forma, emocionalmente, parece que todos têm que ser iguais. E na realidade não são iguais, porque o biológico ele tem prioridade. Aqui nós não estamos julgando a religião islâmica, estamos explicando. Mas se você entrar no campo da razão, você vai perceber que é lógico. Pois não. Dá uma impressão assim que a questão ela está no entendimento da prioridade da família. Então, ao considerar o biológico, a questão da natureza, eu estou reificando a família, porque a família no sentido biológico, né? Não a família estendida, né? Mas no sentido de que a natureza só se dá entre homem e mulher, portanto, os casados perante a lei divina, portanto, o estado de natureza e não o estado de cultura. Então, é a preservação, vamos pôr assim, entre aspas, de uma ideia de família, que não é a ideia de família que hoje em dia se propaga, mas é uma ideia de família religiosa, né, dentro da jurisprudência islâmica. Essa é a explicação antropológica. Claro. Muito bom. Bem endogâmica, eu diria. Né, porque os casamentos eles podem ser endogâmicos ou exogâmicos. No caso aqui é uma relação extremamente endogâmica, porque pega a natureza e fica ali. Né? E aí desconsidera os entornos. Por outro lado, se essa criança adotiva for rica e eu pobre, o dinheiro é dela, a herança é para os seus parentes, a não ser que a mesma coisa ela coloca no testamento. Ela pode colocar no testamento ou ela pode, em vida,
me dar tudo, ou eu também dar para ela tudo em vida. Porque em vida eu sou detentor desse direito. Mas existe uma questão chamada também de justiça, de tratar com justiça todos os filhos. Mas aqui em vida eu posso igualá-los, eu posso tratá-los da melhor forma possível, dar para esse e tratá-los, mas após a minha morte, a minha herança, aí ela tem um direito até 1/3. E o resto é dividido para os herdeiros. E ele não é herdeiro. E isso... existem duas formas. Tá, eu falei, eu criei essa criança. Só que quando ela atingiu a puberdade, minha esposa, ela tem que colocar o véu. Se eu tiver uma filha, vai ter que colocar o véu também. Ele não pode ver, porque ele não é íntimo. Íntimo quer dizer, não é irmão, não é pai, não é filho, não é tio. Por quê? Porque ele, mesmo sendo de adoção, ele tem a condição de poder casar com a minha filha. E se a minha esposa se separar de mim, ele pode casar com a minha filha. Porque não são biologicamente interligados. Perfeito? Na prática, é difícil isso acontecer, mas como que vai? Sim, mas nós estamos falando de regras, porque nós não sabemos. Então, é para preservação da hereditariedade. Quando a criança, existe uma outra forma de adoção. Essa é uma forma. Sem interferência, ele não é filho. Então. A outra forma é quando a criança, até os 2 anos, enquanto ela está na amamentação, a minha mãe, ou a minha esposa, ou a minha filha, ou a minha irmã, amamentam essa criança. Se amamentarem essa criança, uma amamentação satisfatória, onde satisfaz essa criança, ela passa a ser, se for a minha esposa que amamentou, ele passa a ser o meu filho de leite, chamado de filho de leite. E filho da minha esposa de leite. E irmão de leite dos meus filhos. Aqui não há problema mais, ele virou igual ao irmão, ele passou a ser igual ao meu filho, com algumas questões. A primeira, a herança. Continua a herança valendo, porque ele não é filho biológico. E a segunda, ele também continua não podendo usar o meu nome. Porém, ele não pode casar com a minha filha, não pode casar com a minha mãe, não pode casar com a minha esposa, não pode casar com a minha irmã, porque todas as pessoas, do jeito que são para o meu filho biológico, também serve para ele, essa criança adotiva. Está errado, né, Xé? Não, por quê? Por quê? Porque se a mãe não pode aparecer sem véu, se a pessoa não é considerado filho, né? Porque o interdito, por exemplo, se eu tenho um filho adotivo e eu estou de lenço na frente dele, é porque as mulheres que estão sem lenço, elas só estão sem lenço na frente de pessoas com quem ela não poderia se casar, certo? Então, o lenço é o interdito de com quem você vai manter relações sexuais. Então, como ele é um adotivo, eu estou de lenço. Então, se está de lenço, ele já está colocando um interdito. Então, não haveria nenhum problema de casar com um filho adotivo. E nem com um irmão adotivo. Eu estava aqui quando eu falei o ponto principal. Só de leite. Tá. Então, desculpa. É que eu fui lá. E tal. Retiro o que você falou que está errado. Retiro o que eu falei. Não, mas o adotivo, então voltando, aquela que não perde, né? Mas eu estou falando do leite. Leite, tá. A minha esposa, quando amamenta... Claro, lógico, do leite é irmão, né? Mas vamos voltar para o adotivo. No adotivo, a mãe é adotiva. Ele é adotivo, ele pode ser adotivo também. Eu posso criá-lo, mas a minha esposa o amamentou. Aí virou filho. Virou filho, mas continuam 2 restrições. Eu colocar meu nome nele, e a segunda...
a herança continua valendo Igual. igual. Não, não pode casar. Não precisa mais, porque ele está proibido de casar. Desculpa aí, ele gente. é íntimo agora. Fui ali, resolvi o problema da Ele internet. é íntimo das minhas irmãs, Vocês nem porque pra me dar viraram tias dele. É por isso que eu fiquei quieto, fiquei esperando. Tá bom. Sorry. Ele é irmão dos meus filhos, é filho da minha esposa, que o amamentou, né? E assim por diante. Então, essa é a questão da preservação da hereditariedade, para que não se misturem e para que não haja confusão. Aqui nós vamos para uma questão polêmica. É que quando entra a questão da emoção, quando a gente entra no campo da emoção, mexe no campo da emoção, aí entra a questão, mas eu não concordo, eu concordo. Por isso que toda hora eu tenho que chamar, olha, é razão, é lei, é só analisar. Se você não concordar, pesquise primeiro no campo da razão e veja, porque com certeza você vai chegar numa conclusão. Banco de leite. Então, primeiro, essa amamentação ela tem que ser dentro dos 2 primeiros anos de vida da criança. A amamentação. Se ela amamentou da minha esposa, essa criança é irmã dos meus filhos. Mas os meus filhos não são irmãos dos irmãos dele, dos irmãos dessa criança. São só irmãos dela que amamentou. Eu sou pai de leite dessa criança, não dos irmãos dela. Os irmãos dela continuam, eles são... Só que eu estou entrando no banco de leite agora. É proibido. Por causa das características. Porque ter um pouco de leite dessa mulher, e dessa mulher, e dessa mulher, e dessa mulher, e passou a ser filho dessas mulheres. Tem um monte de filho por aí. Eu também. Olha que perigo. Acabei de descobrir que tem um monte de filho espalhado por aí. Por que nos 2 primeiros anos? Aí nós teríamos que perguntar para os médicos, que entendem disso, mas eu não sou médico, mas eu conheço da legislação islâmica, então eu posso não saber os pormenores e o porquê, mas eu sigo, eu não preciso saber todos os porquês para seguir. Se é lei, e eu creio em Deus, quando eu falei testemunho, que não há divindade além de Deus, eu estou me submetendo, eu estou me entregando às leis de Deus. E eu acredito que elas estejam corretas, mesmo eu não sabendo todos os detalhes e pormenores. Então, existe a condição de que sejam dentro dos 2 primeiros anos de vida da criança, porque certamente esse leite, ele constitui, ajuda na constituição física dessa pessoa. Então, ela passa a carregar algo dessa mãe e desse pai, porque esse leite também, ele veio por causa da interferência também do marido, do pai, certo? Então esse leite, ele carrega dos 2 e é passado para essa criança, que ajuda na constituição física dessa criança. Então ela passa a ser filho. Mas não biológico, no sentido de merecer o nome e nem porque ele é filho de um outro pai, a carga maior genética é de outro pai, e assim por diante. A religião, eu tomo muito cuidado, eu piso em ovos quando falo, porque é uma coisa muito delicada, polêmica, porque nós temos por aí. Como é que faz com os bancos de leite nos hospitais? Né? Como é que faz? Por isso que entra a legislação islâmica e um governo islâmico é necessário para garantir isso e organizar isso. Tá, e qual que é a saída? Encontre-se outras saídas. Isso não há problema nenhum. Só que eu não posso, por falta de uma opção, escolher uma opção que vá interferir na hereditariedade
das pessoas, porque amanhã elas se conhecem, se casam, e muitas vezes está casando irmão com irmão. Por isso que na religião isso é muito delicado. Então, a preservação do ser, preservação da sua consciência, preservação da hereditariedade, é que eu não quero continuar nesse assunto, porque não para mais. Não para mais. A quarta é a preservação da riqueza. Deixa eu só fazer uma pontuação antropológica que eu acho que é interessante para essa coisa. Eu acho que, para quem é pesquisador de Islã, é interessante pensar tantas categorias natureza e cultura, né? Como quando a cultura dá uma rasteira na própria natureza, mas pensar Mary Douglas, que é aquele texto Pureza e Perigo. Né? O texto da Mary Douglas é muito claro, quando ela vai dizer algumas categorias que dentro da sociedade está no âmbito da pureza, né? Então, as restrições sexuais, por exemplo, eu não vou ter uma relação sexual se eu estiver menstruada, então está no âmbito da pureza, e porque pode cair no âmbito também do perigo. Então, as relações, se a gente pensar no Islã, nessa categoria da amamentação, de que é filho, de que não é, ela extrapola a noção genética para uma noção de compreensão, né, que também extrapola a noção de pureza e perigo. Né? Então, as nossas determinações de cultura e natureza, elas estão entrelaçadas, como a Mary Douglas falou muito bem, e aí ela vai falar outros exemplos, obviamente, religiosos. Por exemplo, a questão da carne de porco também. Por que não come carne de porco? Hoje em dia você tem uma carne de porco certamente 1000 vezes mais bem cuidada do que uma carne de porco do século VII. Mas continua-se não comendo carne de porco. Então, assim, há um elemento semítico aí, dessa natureza de pureza e perigo, assim, que a antropologia que a gente pode também fazer esse mapa. Quer dizer, não está solto, né? A gente pode olhar a religião a partir desse âmbito. Tá? Por isso que se fala do ser, preservação do ser. E esse ser, ele não é só mental, nem físico, mas também espiritual, em todos os aspectos. Por isso que dentro da religião islâmica você tem, nos princípios da jurisprudência, antes de você estudar a jurisprudência islâmica, nós estudamos algo chamado usul al-fiqh, que é a base, os princípios da jurisprudência, que são regras gerais, e depois a sharia, né, o fiqh, a jurisprudência, ela vai explicando e vai se estudando as minúcias, os detalhes de cada uma dessas regras. Existe uma regra dessas regras que diz tudo que faz mal ao corpo, à mente e ao espírito do ser humano é proibido. Isso é básico. Então, partindo daí, aí vem o Alcorão falando, nomeando a carne de porco. É proibida. Ela foi nomeada porque ela eternamente é proibida. Ela não é proibida momentaneamente, temporariamente. Ela eternamente é proibida. Por isso que ela foi citada. A bebida alcoólica, ela foi citada porque é eternamente proibida. Ela não vai, em momento algum, deixar de ser nociva. Então, tudo que é nocivo e é eterno, o seu prejuízo é contínuo, a religião ela citou. O Alcorão ele citou. Então, a bebida entra na preservação da consciência. E a carne de porco entra na preservação do ser. Ok? E a carne de porco, por mais que ela seja bem tratada e o porco ser tratado em hotel 5 estrelas e spa, no final a carne dele é prejudicial. Eu sabia que ele... E a gente fala, quando você fala para uma pessoa espírito de porco, pois é, até né? O espírito do porco é nocivo. Agora eu vou te entregar, tá? Diga. A pessoa torce pro Palmeiras, gente. A pessoa torce pro Palmeiras. A pessoa torce pro Palmeiras. Eu vivo dizendo que porco é a aranha, a pessoa torce pro Palmeiras. Eu tenho argumentação religiosa, fundamento religioso. Já sei. Já sei. Primeiro, falando, o Palmeiras, ele tinha o mascote era um periquito. E aí algumas
alguns torcedores e outros timos, aí vieram e colocaram o porco como sendo o mascote. Que é Haram. Eu, muçulmano, estou sempre... Tá, mas eu já era palmeirense antes. Ah, aí já indica, Agora... Aí já indica a idade dele, né? E aí, o embasamento religioso, onde está? O Imam Shafi'i, um sheik, um sábio, que, inclusive das 4 escolas, que tem uma das 4 escolas, as Shafi'itas, né? Ele diz, 3 coisas fazem bem a visão do ser humano. Já decorei. Ler o Alcorão, a leitura do Alcorão, fortalece a visão, faz bem. Comer cenoura e olhar para o verde. Eu não tenho nada parecido com Corinthians. Nem São Paulo, né? Eu tenho Palmeiras. Então é embasamento religioso, né? Os palmeirenses agora gritam. Tá vendo como os amigos não são perfeitos? É assim, né? Todos temos um defeito. Todos temos um defeito. Quando virarem palmeirenses, aí diminui os defeitos. Quando a gente fala sobre a questão da preservação, a gente olha em tudo. Então a religião ela vem realmente para preservar. E quando tem que nomear, ela nomeia. E quando ela generaliza, aí significa que existe um grupo que tem que ser evitado. Não só aquilo que foi nomeado, mas o grupo dele. Quando Deus ele fala sobre a questão do porco, é porque ele é o mais nocivo que tem para o corpo. E quando fala da bebida, porque ela é o carro-chefe. Depois nós vamos falar, Não, a constituição dele. A constituição dele. Se ele for tratado num spa, continua sendo proibido. Porque algumas pessoas falam, achei que é porque naquela época não tinha métodos de preservação. Tá, e o boi? E o camelo? E o carneiro? E a galinha? Né? Então, na realidade, não. O porco, e ele é proibido nas 3 religiões monoteístas. Apesar que alguns seguidores não. Basta ver, assim, só cito assim para aqueles. Os judeus até hoje não comem, né? E Isaías 11, basta ver lá, está escrito. Alguns cristãos falam, não, mas aí Jesus revogou. Sim, uma lei clara, ela só pode ser revogada com uma outra lei clara. Não pode ser por parábola, nem por... Então tem que ser claro. É proibido carne de porco. Então, agora, a revogação agora é permitida a carne de porco. Não pode ser, não é proibido aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. Isso não é revogar uma lei clara. Uma lei clara só pode ser revogada com uma outra lei clara. Nós estamos falando no campo de legislação, jurisprudência. Então, campo da razão. E então, a preservação da riqueza. Esse é o 4º ponto. A religião islâmica, a jurisprudência, ela veio para preservar a riqueza. Então, ninguém pode roubar ninguém. Ninguém pode dar chapéu em ninguém. Ninguém pode. E aí, Deus nomeou algumas coisas. Por exemplo, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz... Deus permitiu o livre comércio e proibiu a usura. Ele nomeou, quer dizer, na comida ele nomeou a carne de porco. Na bebida ele nomeou a bebida alcoólica. E nas transações, no comércio, ele nomeou a usura. Porque esses são os carros-chefes de todo o mal que vem por trás. Ele é o carro-chefe de muitas coisas ruins que eles levam junto.
E a usura hoje, e isso é regra, pode levar para a vida. E aí os economistas deveriam prestar atenção nisso. Toda economia embasada em juros, ela mais cedo ou mais tarde, ela está condenada a fracasso. Não existe nenhuma economia que seja embasada em juros que vingue e que faça justiça. Não é justa. Por quê? Porque a usura, poucos ganham em detrimento. E uma pessoa, para entrar, ela já é necessitada. Então, eu estou necessitado, eu só recorro aos juros porque eu estou desesperado. Então, já os bancos, ou as agiotas e assim por diante, estão aproveitando da minha fraqueza. E quando eu estou desesperado, necessitado, eu sou... estou propenso a... Vulnerável. Essa é a palavra. Eu estava buscando e não... Vulnerável. Eu estou vulnerável. Se você falar para mim sapatear, eu vou sapatear. Se você falar para mim, olha, eu quero 50% de juros ao mês, eu vou... Porque eu estou vulnerável, eu estou desesperado. Tem uma pressão em cima de mim que é muito mais forte do que a razão nesse momento. É a emoção que tomou conta de mim, o desespero. E eu estou refém. Eu vou concordar com qualquer coisa. Poucos ganham. E Deus falou o quê? E Deus permitiu o livre comércio. Então, o comércio é que revigora, revitaliza a economia e não os juros. Deus, quando Ele cita algo, saiba que esse algo, por trás dele, ele é um carro-chefe. Tem uns vagões vindo atrás. Ele puxa vários vagões. Imagine a usura, os juros, quantas coisas carregam. Hoje, nós não temos crise financeira. Dinheiro tem, de monte. É só você ir no banco e você pedir emprestado, eles te emprestam quanto você quiser. O que nós temos? É uma crise de valores. Crise de confiança. Ninguém confia em ninguém. E assim por diante. É uma crise de valores que desencadeia em diversos aspectos, em diversos setores da vida. Então a religião islâmica, a jurisprudência vem para preservar esses cinco aspectos. E o quinto, então eu não posso roubar, eu não posso tomar aquilo que não é meu, por exemplo, do herdeiro. Por isso que a religião islâmica ela vem e determina. Olha só, o Alcorão ele colocou regras gerais. As leis elas são colocadas no Alcorão como regras gerais. E a Sunna, que é os relatos, a prática, a fala, os consentimentos do profeta Muhammad, eles são a explicação dessas regras gerais. Então, se você olhar no Alcorão, você tem uma regra geral. Pratiquem a oração. Como que eu vou? Então, vai lá na Sunna. Vai ver no exemplo do profeta Muhammad como se pratica cada oração. No Alcorão tem o jejum. Ok. Onde que o jejum, você vai lá no profeta Muhammad e você tem as condições, o que pode, o que não pode e tal, essas coisas. Tá bom. O zakat e assim por diante. Menos a herança. A herança Deus explicou minuciosamente no Alcorão. Está explicadinho ali no Alcorão. Quem tem o quê? Qual o direito de cada um? A mãe, o pai, os filhos. Quem tem direito? Quem herda? Quem não herda? Nesse caso, quem herda? E naquele caso, quem herda? Se a mulher morrer, se o homem morrer, se o pai morrer, se a mãe morrer, se o filho morrer. E assim por diante, ele vai. O Alcorão ele explica certinho. Por quê? Para preservar a riqueza a quem é de direito. Para que ninguém se sinta injustiçado e que ninguém seja injustiçado. Perfeito? E a quinta é a preservação da religiosidade. E aqui Deus no Alcorão Sagrado, ele colocou uma regra geral,
dizendo, não há imposição quanto à religião. Não tem como impor a religião. Então, por quê? Porque cada um de nós tem o livre arbítrio e tem a consciência. Então, cada um faz as suas escolhas. Por isso que a preservação da consciência é importante. Então, eu não posso fazer lavagem cerebral em você e fazer você se tornar muçulmana porque eu fiz uma lavagem cerebral. Não é aceito. Por quê? Porque não é de convicção, não é consciente. Deus só aceita aquilo que é consciente. Porque a pessoa tem que estar presente nisso. Ela tem que concordar. Quando você ora, tem que ter consciência. A concentração depende da sua consciência. É você estar presente, sabendo o que você está fazendo. Para quem que você está fazendo? Então, quando eu falo testemunho que não há divindade além de Deus, eu preciso estar consciente nesse momento. Porque eu estou assinando um contrato. E esse contrato, eu serei cobrado por ele. Quando se faz um casamento, não é simplesmente porque é bonito. Bonito, fazer lá no sheik é bonito. Não, não é isso. Na realidade, nós estamos indo lá para firmar, né, um contrato. De acordo, quer dizer, o meu matrimônio será regido todo ele, do início ao fim. Será regido pela legislação islâmica, porque agora eu estou me... Isso, inclusive, quando eu falei da vez passada, num caso de divórcio, né, de briga, eu vou onde machuca mais no outro. Ele vai se ver comigo, ou ela vai se ver comigo. Onde doer mais eu vou. Onde vai ser mais dolorido na outra pessoa. Porque aí entrou a raiva, essas coisas. Mas aí eu tenho que voltar para a minha consciência e o meu compromisso que eu firmei quando eu fui lá no sheik e fiz de acordo com a legislação islâmica, então o divórcio também. Então, por isso que Omar, ele disse, profeta, você é mais querido para mim do que eu mesmo. Porque no momento de raiva, de querer prejudicar o outro, eu tenho que ser justo e submeter a minha vontade, a minha raiva, à vontade de Deus, à justiça de Deus, para não cometer injustiças. Porque no dia de juízo final eu terei um julgamento, eu serei julgado por Deus, de acordo com os compromissos, de acordo com a consciência, a minha consciência, né? Estive presente ou não. Por isso que o profeta Muhammad, ele diz, das coisas que Deus não cobra às pessoas, a pessoa que está inconsciente. Dá para repetir essa coisa da justiça? Eu não entendi qual que é. Da justiça. Quando você fala de ser justo e aí você vai ser cobrado para você não reagir na raiva, a questão da justiça. Dá para repetir? Eu não sei exatamente como é que eu falei, mas o que eu falei? Fala. Sim. Quando eu falo la ilaha illallah, ou quando eu me submeto à vontade de Deus, eu me entrego à vontade de Deus, eu estou me comprometendo junto com Deus a seguir as suas ordens e não deixar com que as minhas emoções ou a minha raiva ou o meu julgamento precipitado, a precipitação, né, tomar conta de mim e submeter a lei de Deus às minhas vontades, mas as minhas vontades à lei de Deus, para que eu não cometa injustiças, porque no dia de juízo final eu serei cobrado por isso, nós seremos ressuscitados e seremos cobrados, julgados por Deus, e aí seremos cobrados por aquilo que nós praticamos nessa vida. Por isso que é importante eu me entregar totalmente à lei de Deus. Isso é muito importante. Para o muçulmano é essencial. O microfone está aqui, ó.
Isso me lembrou um egípcio com quem eu conversei, que ele estava desesperado porque ele se casou com uma moça, né, pela internet, por procuração, chegou aqui, ela dizia que era uma coisa, a coisa era outra, e ele falava, eu não posso ficar casado com uma mulher assim, porque quando eu morrer, Deus vai perguntar para mim, né, sobre a minha esposa. Aí até eu não sei assim, que responsabilidade ele tem sobre isso, né? Porque ela bebia, ela fumava, não se comprometia aí com as orações, não que ela não era muçulmana e nem dizia que adorava o Islã, mas quando ele chegou aí já não adorava tanto assim, não queria rezar, não queria nada, né? E ele estava muito desesperado com essa questão de que ele ia ser cobrado por isso. Nesse caso, na realidade, como nós falamos, Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, não há imposição quanto à religião. Então eu não posso obrigar o outro a praticar nenhuma religião. Mas a preocupação dele era até maior quanto, no caso da religião, ele só comentou assim, não por ela não ser muçulmana. Que quando eles conversavam, sim, ela dizia que gostava muito, se interessava, e ele falava, mas quando eu vou rezar, ela nunca veio me perguntar nada, ela nunca se interessou por conhecer, mas a preocupação dele até maior era quanto à bebida, as carnes, né, churrasco que faziam e tudo mais. E ele estava preocupado com isso, que ele falava, vai ser perguntado para mim, então, sobre a minha mulher. Quando Deus fala não há imposição quanto à religião, não é só as outras religiões, dentro da mesma religião. Eu sou muçulmano e aí meu filho não quer seguir. Eu serei cobrado por Deus. Deus no Alcorão Sagrado ele fala, ó fiéis, protejam a vós e os seus familiares do fogo do inferno. Ok? Então, proteger os filhos, proteger os familiares, a esposa, significa eu orientá-los. Eu não ser negligente. Eu serei cobrado se eu for negligente. Agora, eu não posso impor. Eu não tenho como impor, porque a pessoa já tem o livre-arbítrio. A partir da puberdade, a pessoa ela tem o livre-arbítrio. E ela será, ela já atingiu a maioridade e ela será cobrada por suas decisões. Não mais eu. A não ser que eu tenha sido negligente na educação, não tenha passado o essencial para ela poder se embasar e assim por diante. Então, é muito importante isso. Eu acreditei numa mulher, fui para lá, ela se dizendo muçulmana, fervorosa e tal, e eu cheguei, não é isso, eu fui ludibriado, fui enganado. Eu não posso obrigar essa pessoa a ser muçulmana, eu posso orientá-la, olha, isso. Aí entra uma questão de bom senso, entra a questão de retórica, entra a questão de convencimento e assim por diante. Agora, a pessoa se manteve firme. Pronto, é isso aí, pronto. Esse sou eu. Ou essa sou eu. É minha opção eu deixar o casamento. Não condizem com os princípios dele, nem daquilo que ele espera como família. É a opção tanto dela quanto dele largarem um ao outro. Mas não necessariamente a não ser que eu saiba disso antes. E aí eu fui e tal, e fui negligente. Então, eu serei cobrado pelos outros se eu for negligente com os outros. Só. Agora, não fui negligente, eu fiz o meu máximo, por isso que Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, fattaqullaha mastata'tum, adorem a Deus o máximo que puderem. Esse máximo, adorar a Deus o máximo, significa eu fazer o máximo possível que está nas minhas condições. E isso é desnivelado entre nós, cada um tem um máximo diferente do outro. Tem pessoas mais fervorosas, tem pessoas mais firmes do que outras e assim por diante, de acordo com o conhecimento, de acordo com a fé e assim por diante. Então, cada um, Deus falou, adore o seu máximo, faça o seu máximo dentro das condições estabelecidas e disponíveis para você. Perfeito? Então, eu fiz o meu máximo, o meu melhor, não fui negligente. A outra pessoa escolheu qualquer outro caminho,
ela será cobrada, não mais eu por ela. Na época eu não tinha entendido assim, qual era a parcela dele, assim, né? Que ele falava, Deus vai me cobrar, né? Eu falava, Muitas vezes a pessoa acha isso, mas é a questão da negligência. por não entender. Às vezes ela não entende. Muitos muçulmanos não entendem essa diferença também. Era. Não, muitos muçulmanos não entendem essa regra, de que eu serei cobrado pela minha negligência. Eu acredito que até ele possa até entender, porque ele foi muito coerente. Eu que não entendia o porquê, eu não entendia ele, né? Na época. Acho que é aquela ideia de que se você está vendo uma coisa errada... Foi logo a princípio. Né? Se você vê uma coisa errada, você tem a obrigação de corrigir. Sim. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, ele diz: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Quem de vocês ver algo errado, que o modifique, que o corrija com as suas mãos. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Se não puder, não estiver ao seu alcance fazer isso, né? Por exemplo, coisas simples. Ter uma sujeira no chão, algo que prejudique as pessoas. Eu vou lá e tiro. Se eu não puder, estiver distante e vai fazer alguma coisa, fabilicene com a sua língua. Se não puder com as suas mãos, então que o modifique, que o corrija com a sua língua. Se não puder nem com a sua língua, que o corrija dentro do seu coração. E essa é a parte mais fraca da fé. Quando você não consegue nem com as suas mãos e nem externar através da palavra, corrigir um erro, pelo menos que você não aceite dentro de você, intimamente, que você não aceite e não fala, tudo bem, fazer o quê, né? Tá tudo bem. Não, eu não aceito isso. Nem que seja, mas eu não posso externar isso, nem fisicamente e nem a partir da palavra, então eu não posso externar, mas dentro do meu coração eu não estou aceitando. Dentro de mim eu estou pensando, isso aqui não é legal, eu não quero, eu não aceito. E aí o profeta ele diz, essa é a parte mais fraca da fé. A parte mais forte é quando você faz com as suas próprias mãos. E a segunda, o estágio, é quando você faz com a palavra. Por isso que é importante a pessoa se manifestar, né? Podendo se manifestar. Nem que seja, mas é só eu. Não importa, você está fazendo a sua parte. Às vezes a sua atitude encoraja, desencadeia as outras pessoas, né? A coragem das demais pessoas para fazer o máximo. Você não sabe. Nessa questão de otimismo, né? O profeta Muhammad ele diz, estamos indo para a área da preservação ambiental e do meio ambiente. A Sharia é grande. O caminho isso é grande. Sharia. O profeta Muhammad ele diz, se acabar o mundo e tiver na mão de alguém de vocês uma muda de árvore e puder plantar, tiver tempo de plantar antes que acabe o mundo, que plante. Você não sabe o que vai acontecer. Está acabando o mundo, você está vendo o mundo acabar, desmoronando tudo, e você na tua mão tem uma muda, e você tem tempo de plantá-la? Plante-a. Você faz a sua parte. Você não sabe as consequências. O resultado está nas mãos de Deus. Esse que é o microfone. Diante do que você expôs, partindo do meu objeto de estudo, eu pude entender, então, que a prostituição ela é proibida porque afeta a preservação do ser e da hereditariedade. Afeta o outro também? Qual outro que eu não consegui captar da sua fala? A prostituição é proibida. Sim, a prostituição é proibida. Certo. E pelo que você explicou, eu já pude perceber porque não preserva o ser na questão física, devido aos riscos, doenças e tudo mais. A hereditariedade, pensando nos filhos dessa mulher, mas teria algum outro? O adultério. O adultério porque, na verdade, na as relações, isso está na dimensão da pureza e do perigo. Você só mantém relações sexuais com o seu marido dentro do casamento, dentro da família. Isso, adultério. O que está fora disso é adultério. Se você não está casado legalmente pelas leis de Deus, pela Sharia, você está fora disso. Isso entra na preservação da hereditariedade, né? O adultério está aqui.
Não, então só esses dois, assim. Né? Para justificar, para Né? vetar. Porque eu já estou pensando nas minhas... Eu sei que você já está... Eu posso... O pessoal aqui vai longe, né? Sim, a preservação da hereditariedade entra o homossexualismo, entra as outras coisas, entra sim, porque não é, na visão islâmica, não é natural. Tá. Não sei se você vai falar... Existe uma diferença entre natural e comum, tá? Comum. Sim, natureza. Não sei se você vai falar sobre isso, mas você disse que são 5 escolas da Sharia, né? Sharia ou Sharia? São várias escolas, são mas várias. As mais renomadas ou as mais conhecidas são 4 ou 5, né? Se você... Mais conhecidas. Então, me surgiu uma dúvida. Até então, pude perceber a questão da natureza sobre a cultura, vamos pensar assim. Mas se são mais de 5 até... Já não existe, então, uma sobreposição da cultura? Existem interpretações diferentes, né? Então, essas interpretações já não são dados da cultura? Também. A gente não pode dizer que esteja totalmente fora de contexto isso. Porque são temporalidades diferentes, né? O quê? Das fontes? As fontes. Sim. Você tem uma questão do contexto, da onde ela surge, dessas pessoas, né, desses jurisprudentes. A gente vai chegar lá. Desses conhecedores, né? Porque me chamou muita atenção... Eu vou dar alguns exemplos disso. Tá, me chamou muita atenção na aula passada a questão da pesquisa, esqueci o nome dela, lá da França. Da Luana. Da Luana, isso. A respeito da homossexualidade, né? E assim, e toda a defesa. E me pareceu uma ruptura bastante grande, assim, né? Defesa da homossexualidade, da mesquita inclusiva. Sim, mas existe não se trata de uma defesa em si, né? Se trata de um outro movimento. Então, mas não deixa de ser uma ruptura, né? Mas eu acho que essas são questões, na verdade, do cotidiano, né? São questões que a gente aborda muito mais no universo da antropologia do que no universo teológico. Porque o universo teológico, ele esgota, não pode. E explica por que não pode. Então, o universo acadêmico, ele vai trazer outras questões que vão permear essas questões que são muito mais dessa contemporaneidade do que de outras, né? A gente tem várias diversidades, né? Eu acho que a sociedade tem formas de pensar diferente. O debate acadêmico, ele não está para desautorizar a religião ou sobrepor a religião, nem para dizer isso pode e isso não pode. Acredito que a pesquisa acadêmica ela vem para estudar o fenômeno, o fato só. Mas ela não, a academia ela não pode vir e falar, olha, por isso então pode, ou o Alcorão está errado, porque aí deixa de ser muçulmano. E na verdade, assim, os antropólogos, quando fazem, a Luana, por exemplo, quando está pesquisando esse tema, ela não está lá para dizer se concorda ou discorda, porque não é a função do antropólogo concordar ou discordar, né? Mas é a função do antropólogo tentar interpretar qual é o significado que essas pessoas dão para essas práticas. É lógico que nós, sujeitos de pesquisa, sujeito pesquisador, nós temos nossas implicações de campo. Então, hoje eu sou muito mais militante do Islã do que eu era há 18 anos. Né? Porque o meu grau de conhecimento ele se ampliou, então hoje eu milito muito mais do que eu militava antes. A antropologia não permite a militância, né? Não permite a fé, não permite a conversão, não permite uma série de coisas, porque acha que a ciência está acima da religião. Mas se a gente pensar como no século XVIII, que aquela ideia de que você tinha a magia, a religião e civilização e a ciência, a gente está totalmente equivocado, a gente está ainda no método positivista evolucionista. Né? O que a gente está propondo é dizer que existe uma antropologia simétrica, existe um pensamento teológico, né, que é o exercício que eu faço hoje, que tem um pensamento e que existe um outro pensamento que eu construo a partir desse pensamento teológico. Então, que a gente chama de uma antropologia simétrica. Isso que o Sheikh está trazendo da Sharia, ela é tão ciência quanto a ciência que eu faço. Então, acho que essas questões todas, elas vêm um pouco no nível da interpretação, né? Claro. Tem alguma outra pergunta? Não. Tá.
Então, a legislação, a jurisprudência islâmica, a Sharia, ela veio para preservar essas 5 questões que reúne todos os aspectos da vida do ser humano. É que nós não esmiuçamos tudo, né? Mas se nós formos entrar com mais detalhes em cada ponto, nós vamos chegar em todos os aspectos da vida do ser humano. Certa vez veio um homem para um sheik, o sheik estava falando, o profeta disse isso, o profeta disse isso, tal, tem uma regra. Aí ele falou, mas o profeta de vocês ensinou vocês até usarem o banheiro? Ele falou, sim, ensinou até usar o banheiro. Como é que é? Ele estava brincando. Falou, tipo, até no banheiro vocês tal? Falou, sim. Falou, como é que é isso? Falou, você entra com o pé esquerdo e sai com o pé direito. Ao entrar, você senta e você inclina-se mais, coloca antigamente não se tinha o vaso e essas coisas, então era mais rústico. E você, ao agachar, coloca um peso maior sobre a perna esquerda. E falou, eu quero ser muçulmano, porque se uma religião que fala até como tem que fazer as suas necessidades, a religião ela ensina até como ter relações sexuais. Numa época que as pessoas falavam de Cinderela, Branca de Neve e tal, o que tem a ver entre todas essas histórias? Sempre existe a madrasta envolvida. Sempre existe uma madrasta. E onde é que está a mãe? A mãe, normalmente, naquela época, naquele contexto, morria ou pós-parto ou pela infecção. Porque não se tinha higienização naquela época. Enquanto isso, os muçulmanos tinham a educação, se lavavam 5 vezes ao dia, e nem que seja uma vez por semana tem que tomar banho por causa da sexta-feira. E tem a questão da higienização, de raspar os pelos pubianos, tanto do homem quanto da mulher. E também as axilas, tanto do homem quanto da mulher. A questão da higienização, de escovar os dentes várias vezes por dia, e assim por diante, tantas outras coisas. E o profeta, Deus no Corão Sagrado, ele fala, ó fiéis, levem o seu ornamento em todas as orações, em todas as mesquitas, quer dizer, em todas as orações que for, leve o seu ornamento. O seu ornamento é a sua beleza, é você estar limpo, é você estar cheiroso, tal. Tanto que o profeta ele diz, quem comer alho e cebola, que não se aproxime da oração em grupo. Porque o seu hálito, o mau hálito, né, o hálito do... O chulé também, chefe. E o chulé também, e assim aproveita por diante. E fala aí, também. Não pode, porque aí ele diz que isso afasta os anjos. Se afasta os anjos, certeza. Se afasta os seres humanos também. Então, se uma religião ela se preocupa até com o mau hálito, até com o chulé, né? Desculpe falar dessa forma, mas se preocupa até com a higiene pessoal, com a necessidade fisiológica do ser humano, tanto homem quanto mulher. Por isso que a religião islâmica, a gente vai entrar em tantas coisas que a jurisprudência, a Sharia, ela se atém e ela fala, coloca regras. No período menstrual da mulher mensal, não pode ter relações sexuais. Qual relações? Chamadas relações sexuais seria a penetração. Mas pode ter uma relação, contanto que não exista a penetração. E o Islã fala, não pode ter sexo anal. E a religião ela fala, pós-parto também é proibido, que a mulher não pode ter. E assim por diante. Ele vai explicar. E sexo oral pode? Na religião não tem nenhuma proibição disso. E isso vai de contexto e de culturas. Dentro da religião, a religião ela fala o que é proibido. E o resto, o que não for proibido... Que não está dito, está feito. Permitido. Tirando o sexo anal e o sadomasoquismo, o resto é luta livre.
Sadomasoquismo está escrito? A questão de trazer, lembra da preservação, da pessoa, né? Então não pode infligir dor à pessoa, nem entendi. Tanto que a religião, o profeta Muhammad, ele que a gente vai falando, a gente entra em tudo, entra na questão do meio ambiente. Isso é lei, isso que eu estou falando aqui é jurisprudência, é constituição de um país. Mas fala Um país islâmico, um Estado islâmico, não o ISIS, o Estado verdadeiro islâmico, o califado islâmico, ele se atém a isso. Essas são as regras essa é a constituição do governo islâmico. Ele aplica essas leis que eu estou falando. Ele garante. E aí, por exemplo, a religião islâmica, o profeta Muhammad, ele diz, desaconselha e repudia, não de uma forma, pode ser proibitiva, da pessoa bater na testa. Fala, esqueci. Não. Por quê? Porque essa parte é a parte mais nobre do corpo do ser humano. A parte frontal. Por isso, é onde está o orgulho e está o comando de todo o corpo. E por isso que é a parte mais protegida do corpo. E por isso que a gente a coloca 5 vezes ao dia, a gente a inclina e a coloca no chão. Acho que caiu. Caiu a transmissão. Espero que não tenha se machucado, mas tudo bem. Então, você coloca a testa, a parte mais nobre, mais alta, na parte mais... É onde está o orgulho. E aí você a inclina, aí você coloca no chão. Em humildade a Deus. Você não só fala de humildade, você pratica a humildade. Então, se vocês verem, não é só teórico, é prático. Então, a religião, ela se atém muito a esse equilíbrio e aos pormenores, os detalhes. O profeta Muhammad, ele diz, aconselha que a pessoa, ao entrar no toalete para tomar banho, que primeiro comece molhando as suas mãos e depois o lado direito do corpo, para depois o lado esquerdo. Certamente, eu não sei os motivos. Segura um pouquinho. Vamos fazer um intervalinho?